Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso módulo de História de Israel, que é trazido até você pela Escola de Teologia Charles Spurgeon. O objetivo desse curso, desse módulo sobre a história de Israel, é fazer com que a gente entenda um pouco, não só a história desse povo, obviamente, que é muito importante e tem o seu lugar na nossa compreensão da história da revelação, mas também a relação da história desse povo com a própria revelação que nos foi dada. Nos foi dado toda a Bíblia, nos foi dada toda a Bíblia, e toda a revelação que nos foi apresentada no Novo Testamento possui em seu pano de fundo a história de Israel, a história da religião em Israel, a história de tudo aquilo que envolveu esse povo ao longo de todo o Antigo Testamento. Na aula de hoje, nós veremos um pouco sobre a história da idolatria no meio da história de Israel. Como a gente bem sabe, se você leu o Antigo Testamento, já leu o Antigo Testamento e o fez com calma e com cuidado, você sabe muito bem que ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus teve problemas com esse povo por causa da idolatria. O tempo todo a gente lê o Senhor os chamando para lançar fora os ídolos, né, os falsos deuses. O tempo todo a gente encontra o Senhor falando com eles no sentido de eles perceberem onde os caminhos deles estavam os levando para longe do Senhor. O tempo todo o Senhor Deus mostrando para eles de que caminhar junto da criação, da criatura, em adoração à criação e à criatura, os afastava da própria felicidade, da própria razão da existência, da própria razão de ser. E o tempo todo nós encontramos o Senhor os chamando de volta, mostrando para eles que o caminho da idolatria é um caminho egoísta, é um caminho perigoso, é um caminho errado, é um caminho vazio. Portanto, quando nós olhamos para a idolatria no povo de Israel, não sei quanto a vocês, mas para mim uma coisa que sempre me chama a atenção é como é que um povo como esse, que viveu tantos milagres da parte de Deus, né, que experimentou tantos sinais, tantas experiências, tantas coisas da parte do próprio Deus, foi capaz, depois de tudo o que Deus fez por eles, de ainda assim adorarem deuses estranhos, deuses falsos. Já parou para pensar nisso também? A gente olha, não é? Deus os resgatou. Ezequiel 16 tem uma palavra fantástica, um capítulo longo, mas em Ezequiel 16 a gente vê o próprio Deus contando a história desse povo resumidamente. Resumidamente, assim, são quase 60 versículos, né? Mais de 50 versículos, um capítulo muito longo, como eu disse, mas é um capítulo onde o Senhor fala um pouco da história desse povo. E era um povo que estava distante, o Senhor o amou, o Senhor o purificou, o Senhor o lavou, o Senhor se comprometeu com esse povo, o Senhor deu tudo para esse povo. E o que esse povo fez? Traiu esse Deus bondoso, misericordioso, que fez tudo pelo povo com outros deuses, com deuses estranhos. O que um povo desse merece? Enfim, você poderia dizer, merece muitas coisas, mas uma das coisas que ele muito merece é que Deus simplesmente se esqueça desse povo. Vocês não me querem, eu também não te quero. Vocês querem ficar distantes, portanto, que o fiquem. Vocês querem viver distantes, à vontade. Ficarem longe de mim, sigam o caminho de vocês, a vida de vocês. Mas não é isso que a gente vê. Pelo contrário, o que nós encontramos é um Deus de imensa graça e de imensa misericórdia. E que por mais afrontado que seja, não se cansa de buscar com graça o povo de Israel. Então, a idolatria está impregnada na história desse povo. E é importante que, ao conhecer a história de Israel, a gente conheça um pouco da história da idolatria no meio desse povo, e é isso que a gente vai fazer nessa aula. Bem, na aula passada, a gente viu um pouco sobre a história de Abel até Noé, um pouco sobre como a graça se manifestou e as pessoas eram salvas nesse período. Na primeira aula, na aula anterior, nós vimos um pouco sobre a história da criação. Aí, nós vemos Israel conhecendo a sua própria história, conhecendo quem criou tudo e que também quem os criou, que quem os criou como povo foi o mesmo Deus que criou todas as coisas, como é que eles foram enganados, como é que eles perderam esse contato, essa comunhão e como o Senhor quis restaurar tudo isso para tê-los de volta consigo, em sua presença, no Monte Santo, enfim. A história é fantástica. Nós vemos de Abel até Noé que a graça se manifestou muito antes da lei ser apresentada. E o que nós veremos hoje aqui é que num dos descendentes de Noé, a idolatria recomeça. É pelo menos isso que a palavra de Deus nos apresenta lá em Gênesis, no capítulo 10. Quando nós olhamos, portanto, para a história de Israel e a sua relação com os ídolos, tudo isso começa em um dos antecedentes / parentes dos israelitas.
Quando nós voltamos à história de onde paramos, lá em Noé, nós encontramos em Gênesis, no capítulo 10, a história dos descendentes de Noé. Eu vou ler aqui o trecho bíblico com você, porque num dos filhos de Noé, nós encontramos uma verdadeira maldição. E um dos filhos de Noé, ou seja, um dos bisnetos de Noé, carrega consigo mesmo uma pecha muito forte, não só de idolatria e engano, mas também de responsabilidade por aquilo que se tornou a falsa religiosidade e a própria feitiçaria e idolatria e escravidão e outras coisas mais tempos depois. Lá em Gênesis 10, portanto, nós lemos assim: são estas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifat e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cã foram Cux, Mitzraim, ou Mizraim, né, Puti e Canaã. Os filhos de Cux foram Sabá, Sebá, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. Esse daqui gostava de rimar, né? E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod. Aqui é um outro filho de Cuxi, que é destacado no versículo seguinte, separado dos seus irmãos. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Senar. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Mizraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patrussim, Casluim, de quem descendem os filisteus, e Caftorim. Esse daqui era outro que gostava de rimar, o outro lá era com lá, ou esse daqui é com im. Mas enfim, brincadeira à parte, quando nós olhamos para essa descrição dos descendentes de Noé, nós vemos que Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Nós vemos que cada um deles foi para um canto e cada um deles desenvolveu a sua própria família e eles honraram a palavra de Deus de se multiplicar e encher a terra. Sem para um canto, Jafé para o outro e Cã para outro. Um pouco antes, nós lemos também que houve um incidente meio complicado entre Cã e seu pai. Canaã, filho dele, acabou recebendo uma maldição e um dos filhos destes daqui, de Cã, que é Cuxi, que é um outro ainda, separado de Deus, claramente tem um filho. E esse filho, chamado Nimrod, ele é o primeiro homem, segundo os historiadores e segundo a compreensão da própria, do próprio texto, das próprias palavras hebraicas, a escravizar outras pessoas. Então, aqui eu peço muita atenção da sua parte. O texto não apresenta apenas a história de alguém que foi grandioso. Tente imaginar a seguinte situação. Aconteceu o dilúvio. Um dilúvio que varreu a terra. E sim, eu creio que o dilúvio foi universal. Aconteceu um dilúvio. Sobrevive uma família. E essa família, a família de Noé, ele tem 3 filhos, cada um tem sua esposa. E após o dilúvio, a terra está vazia, eles começam a ter filhos. Os filhos dos filhos de Noé, eles têm os seus filhos. Esses filhos, então, eles começam a crescer e a se multiplicar. Um dos netos de Noé, chamado Nimrod, o texto apresenta que ele era valente caçador diante do Senhor. Poderoso caçador, diz o final do verso 10. Entenda que essa expressão poderoso caçador diante de, na língua original, ela tem um sentido um pouco diferente de como ela tem para nós em português. Para nós, poderoso caçador dá a impressão de que o cara era... Ele caçava bem, sei lá, cavalo, caçava cobra, caçava capivara, sei lá. Ele caçava alguma coisa, caçava porco, sei lá, caçava. Então ele era um poderoso caçador diante do Senhor. Essa expressão diante de também traz consigo a ideia de temer, não é? Ele estava sempre diante do Senhor, temente ao Senhor, um poderoso caçador diante de Deus, não é? Mas a expressão hebraica para diante de aqui é uma expressão muito forte e ela não diz prostrado diante em adoração, mas a ideia é contrário a. Diante de significa contrário a. Se isso te parece difícil, imagine a seguinte situação.
A seleção brasileira de futebol está diante da seleção argentina de futebol para um amistoso. Mesmo sendo um amistoso, o fato do Brasil estar diante da Argentina no campo de futebol significa que o Brasil está temendo a Argentina ou significa que ele vai ser contra? Imagine o Anderson Silva, o Spider-Man lá do UFC, o lutador. Ele está diante, sei lá, do Minotauro para uma luta, um combate. Um está diante de o outro. Esse diante de, ele é uma atitude de reverência e prostração e adoração, ou ele está diante de para um confronto com? É óbvio que é diante de para um confronto. Quando o Corinthians está diante do Palmeiras, não está ali para bater palma, abrir a zaga e deixar o Palmeiras faça uma goleada. Ele está diante de para um combate futebolístico, obviamente, mas um combate. A expressão diante de aqui em Gênesis é a mesma. A ideia é que Nimrod estava diante do Senhor no sentido de estar contrário ao Senhor, contrário às palavras do Senhor, aos conselhos do Senhor, às ordens do Senhor, como a gente vai ver no capítulo 11, numa das cidades das quais ele é o fundador, e nesse tempo, provavelmente o rei também é responsável por tudo que ali acontecia. Ainda em Gênesis 10... a história de Nimrod é importante porque ela está intimamente ligada com a história da idolatria no Antigo Testamento, que está intimamente ligada com a história de Israel no Antigo Testamento, por isso eu estou gastando tempo nessa história aqui com vocês. O texto também diz, no versículo 10 do capítulo 10 de Gênesis, que o princípio do reino do tal do Nimrod foi Babel. Babel, Ereque, Acade, Calné, e depois ele foi de lá e fundou Nínive, Reobote-ir, Calá, a grande Recém. Enfim, todas essas são grandes cidades na antiguidade, todas elas conhecidas pela sua violência. Algumas delas foram capitais de grandes impérios, como Nínive do Império Assírio, fundado também pelo Nimrod. Babel, capital da Babilônia, também fundado por Nimrod. Ele fundou esses grandes impérios da humanidade, ou seja, foi uma figura de expressão. Quando o texto diz, voltando ao versículo anterior, que ele era caçador, talvez numa primeira leitura, como aconteceu comigo, te venha à mente de que ele caçava animal, mas a expressão aqui não é a expressão ligada a caçar animais, mas a caçar gente. Ele era um caçador de seres humanos. Ele foi uma pessoa que escravizou outras pessoas, e assim ele conseguiu começar a reinar. Agora, pensa comigo, acabou o dilúvio, uma família, Sem, Cã, Jafé, suas famílias, eles têm filhos, mas quem foi o primeiro cara que falou, eu vou mandar em todo mundo, eu vou ser o rei? Quem que ousaria? Tem Noé, Sem, Cã e Jafé, os filhos dele, aí lá na frente alguém fala, não, eu sou o rei. Ele levanta a mão e fala, eu vou mandar, vocês vão me obedecer. Eu vou falar, vocês vão ser meus súditos, eu vou falar, vocês vão construir, eu vou falar, vocês vão para a guerra, eu vou falar, vocês vão me oferecer isso e aquilo, eu vou falar, vocês vão matar. Quem foi o primeiro cara a se fazer um rei diante dos outros, poderoso diante dos outros, caçador de gente, porque um reino se faz com escravos? Foi Nimrod. Quando nós olhamos para a história geral da humanidade, nós chegamos a uma figura muito importante na criação da Babilônia, que não se chamava Nimrod, se chamava Sargão. O Sargão, se você pesquisar na internet, você vai encontrar também com o Sargão de Acade, e Acade é um dos princípios do reino de Nimrod aqui também. Você vai inclusive ter o busto, né, a estátua, o rosto desse homem. Esse Sargão provavelmente era o nome dele mesmo. O nome desse cara aqui de Gênesis 10 não era Nimrod, provavelmente, porque Nimrod em hebraico significa rebelde, ou o rebelde. Nimrid é uma palavra hebraica que significa rebeldia. Nenhuma mãe, nenhum pai, em sã consciência, daria para o seu filho o nome de rebelde. Você daria esse nome para o seu filho? Como é que seu filho vai chamar? Meu filho vai chamar rebelde. Ninguém faria isso. Mas naquele tempo, era muito comum que as pessoas registrassem a história dos homens, não com os seus nomes originais, mas com alguma característica que os marcou ao longo de sua vida. Por isso Jacó ficou conhecido na história como Israel. Por isso Saulo de Tárcio é conhecido hoje como Paulo, o apóstolo Paulo. E tantos outros homens e mulheres, Abrão como Abraão, Sarai como Sara. Isso foi muito comum no Antigo Testamento. Pessoas dentro e fora do contexto bíblico, dentro e fora do contexto canônico, da história bíblica e também da canonicidade das Escrituras, serem reconhecidas na história e nas Escrituras pelas características dessas pessoas, muito mais do que pelo seu nome original. Portanto, é uma teoria de que o nome desse Nimrod originalmente seja o próprio Sargão, segundo a história geral, foi o fundador
perdão, foi o fundador não só da Babilônia, mas de Nínive, da Acádia e dessas outras regiões que aqui em Gênesis 10 a gente vê que um outro cara foi o fundador das mesmas regiões. Isso é muita coincidência, né? Dentro e fora da Bíblia, a mesma pessoa ser fundador de todas as regiões, possuindo mesmas características. Enfim, nós acreditamos que essa pessoa aqui registrada na Bíblia é esse de quem a história geral trata. E segundo não só os registros da história geral, mas as próprias lendas dos registros babilônicos, também os talmudes babilônicos, como Erubim e tantos outros que foram registrados ao longo da história de Israel, e os próprios livros dos mitos e lendas de Israel, não dá tempo da gente explorar tudo isso aqui nessa videoaula, apresentam uma história muito semelhante e que a gente percebe que acompanha a história de Israel ao longo de todo o Antigo Testamento. E a história é mais ou menos a seguinte. O que nós encontramos aqui é um homem chamado Nimrod. E o que a gente encontra no capítulo seguinte é que esse líder que funda Babel, e no capítulo 11, que é o capítulo seguinte, não é? Ele está ali, o nome dele não é apresentado, mas os cidadãos dessa cidade, liderados por alguém, eles constroem uma torre, cujo topo chega até o céu. Segundo eles o fariam isso para que eles nunca mais fossem destruídos. Eles também dizem em Gênesis 11, se você quiser eu posso ler aqui, olha, no versículo 4, venham, vamos construir uma cidade, uma torre, cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver e a gente vê o que acontece no final. Ou seja, é interessante que eles queriam tornar célebre o nome deles, sendo que a vontade de Deus era que o nome de Deus se tornasse célebre em toda a terra. Um outro ponto curioso é que eles dizem, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E qual que era a ordem do Senhor? A ordem do Senhor era multiplicar e encher a terra. Eles falaram, não vamos encher nada, vamos ficar aqui juntinho. E vamos construir uma torre muito alta, e se a gente ficar junto, a gente vence esse Deus, porque se ele vier destruir de novo, a gente vai estar bem protegido. No livro Antiguidades Judaicas, Flávio Joséfo, ele registra a história do povo judeu. É um outro livro interessante para você conhecer a história de Israel, Antiguidades Judaicas. Quem o escreveu foi Flávio Joséfo, que era um historiador israelita, judeu do primeiro século. Ele foi contemporâneo de Jesus, do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos. Flávio Joséfo conta a história de Nimrod, porque ele conta a história de Israel, e a história de Israel está ligada com a história da idolatria, e a história da idolatria está ligada com a história de Nimrod. Por isso, essa terceira aula, tratar desse assunto justamente. E ele vai dizer então que foi ele, segundo o pensamento e história dos próprios israelitas, o responsável pela construção da Torre de Babel. E, obviamente, esse Flávio Joséfo conta essa história numa perspectiva secular, não religiosa, embora sendo israelita, mas não era alguém temente a Deus. Ele era um israelita, então conhecia a sua história, mas não era um religioso judeu, né, se você me entende. Então ele conta essa história e vincula a figura desse personagem à própria construção da Torre de Babel, com outro aspecto interessante. Ele sempre foi marcado pela violência. Agora, então, eu saio um pouquinho das escrituras e entro na própria história dos babilônicos, nesses registros de Talmudes e outros documentos que podem ser encontrados vastamente na internet. Eu estou escrevendo um material, não sei quando você está vendo esse vídeo, é possível que esse material sobre o Pentateuco, que eu estou a escrever, já esteja publicado quando você assiste esse vídeo. Você pode pesquisar na internet com o meu nome e você vai encontrar. Caso esse material não tenha sido publicado ainda, aguarde, porque permitindo o Senhor, em algum momento, nos próximos anos, aí nos próximos meses, Deus o sabe, esse material estará à disposição e tudo isso estará com muito mais explicações, né, e mais abrangentes explicações do que essas que eu dou nesse curto vídeo. Pois bem, a história dos babilônicos diz que esse cara, ele se casou com a mãe dele, e a mãe dele se chama Semíramis. Semíramis, guarda isso, isso não está na Bíblia, embora a figura dela esteja, a gente vai ver no final dessa aula, mas é isso que é registrado na história dos próprios babilônicos contando sobre sua história. Ele casa com Semíramis, que era a mãe dele, ou seja, Semíramis era a esposa do pai dele, o tal do Cuxi, ok? Então o Cuxi morre, aí Semíramis casa com o filho, o Nimrod. Lá pelas tantas, ele se autoproclama o Deus Sol, depois da construção da torre, mantendo ainda o povo junto de si, ele se autoproclama Deus Sol, ou o Sol da Justiça, e curiosamente ele é morto após isso. E segundo a história dos babilônicos, quem o matou foi um tio-avô dele chamado Sem. Isso casa com a Bíblia, surpreendentemente, porque o tio-avô dele era Sem, o outro tio-avô era o Jafé. Mas enfim, esse tio-avô vem e ele o mata por ele ter casado com sua mãe e por ele ter se declarado um próprio Deus.
Quando ele morre, Semíramis, sua mãe, barra esposa, depois de pouco tempo fica grávida. E ela então vem com a história de que aquela gravidez aconteceu por intermédio do poder de Nimrod. As pessoas ficam confusas, segundo a história dos babilônicos, e ela advoga que Nimrod não morreu. Ele foi assassinado, mas ele está vivo, porque ele é o Deus Sol. Então, todas as vezes que nós olharmos para os céus e virmos o Sol brilhando, nós podemos ter a absoluta certeza de que Nimrod está ali. E quando, se um dia o Sol deixar de brilhar e a noite deixar de acabar, então nós poderemos acreditar que Nimrod definitivamente morreu. Mas enquanto o sol nascer, manhã após manhã, ele estará conosco, nos aquecendo, nos guiando, nos iluminando a vida e o caminho. Então, segundo ela engravidou pelo espírito de Nimrod. Beleza, a criança nasceu. Depois de um tempo, a criança se tornou um caçadorzinho lá também, e aí depois de um tempo, essa criança foi morta por um javali selvagem. E aí a mãe, segundo a lenda babilônica, junto com outras mulheres, elas sacerdotisas da religião babilônica, da qual o deus era o Sol, era o Nimrod, essas mulheres elas começam um jejum que dura 40 dias, e durante 40 dias elas intercederam pela ressurreição de Nimrod. E segundo a lenda babilônica, depois de 40 dias de jejum e oração ao deus Sol, o Tammuz ressuscita. E ele volta à vida e ela é coroada como a deusa Lua e também como Rainha dos Céus. É o nome que é dado a ela pela tradição babilônica que os egípcios curiosamente preservaram durante a história do Antigo Testamento e que o próprio Antigo Testamento também registra, né, a existência dessa Rainha dos Céus dentro da idolatria babilônica. A gente vai ver o versículo daqui a pouquinho que trata sobre isso. Então, logo após essa situação, ela se torna a grande chefe ali da Babilônia, e há muitas imagens na internet associando Semíramis com essa figura da liberdade, do poder, de quebrar com os paradigmas, etc. Não é? Algumas vezes registrada com os seios de fora. Enfim, existem muitas imagens, existem algumas especulações também, existe gente que exagera demais, tem alguns sites aí que escrevem coisas nada a ver, especulando em cima do oculto, né? Mas existem alguns aspectos que são fatos, né? E que estão registrados na história do próprio povo babilônico, como na história do povo assírio, do povo fenício, do povo egípcio, do povo romano, do povo grego, do povo macedônico e na própria Bíblia. E cuja origem é lá toda na Babilônia, nessa historinha que eu estou contando para vocês. Então essa historinha aqui não é coisa pouca, é o que dá base para toda a idolatria, não só no Antigo Testamento, mas até os dias de hoje. Bem, logo após a ressurreição desse Tammuz, segundo a lenda babilônica, ela se faz Rainha dos Céus e a imagem dela com o filho começa a ser exportada, no melhor uso dessa palavra, para outras nações. Aquela então que era adorada, e a figura era sempre de uma mãe com uma criança no colo, e ela como a Rainha dos Céus e ele como o Tammuz mesmo, né? Quando essa religião ela é exportada para a Fenícia, Semíramis e Tammuz se torna Astarote e Baal. Quando para o Egito, Horus, Íris e Horus, né? Colocando Nimrod aqui no meio também. E assim em outros cantos, né? Mundo afora. Na Assíria, a mesma coisa acontece, mas lá é Ishtar e Inaná. Ishtar como Semíramis e Inaná como Tammuz. A gente vê isso entre os gregos, a gente vê isso entre os romanos também, e com outras religiões que acabam incorporando, e a figura é sempre a mesma, uma mãe segurando a criança no colo, e essa figura presente de Astarote e Baal, Ishtar e Inaná, Semíramis e Tammuz, Horus e Ísis, Vênus e Cupido e outros. Curiosamente, há um tempo atrás, participando de uma exposição de antiguidades judaicas, de arqueologia judaica na cidade de São Paulo, na Pinacoteca do Estado, na cidade de São Paulo, ali estava uma estatueta pequenininha que foi encontrada numa escavação feita nas imediações de Jerusalém, e essa estatueta foi encontrada numa casa muito antiga do século I a.C., 1 ou 2 a.C., e era um ídolo do lar. Foi encontrada numa casa de um judeu em Jerusalém, um século antes de Jesus nascer, pensa. E a estatueta era justamente uma mulher assentada com uma criança no colo. Era essa a imagem que os judeus associavam naquela época às divindades fenícias ligadas a Astarote e Baal, que segundo a sua linhagem histórica remetem à própria Semíramis e Tammuz.
Enfim, ou Rainha dos Céus e Tamuz e o Deus Sol, essa trindade profana babilônica ou trindade babilônica, como muitos a preferem chamar. Muito bem, como a gente está falando, tem muita coisa aqui que poderia ser dita, mas como nós estamos ligando isso com a história de Israel, nós temos poucos minutos de aula, permita-me ler 2 textos bíblicos com vocês, onde nós encontramos essas figuras religiosas babilônicas, dessa história que eu estou contando. Parte dela é lenda, está no ideário lendário dos babilônicos. E o que isso tem a ver com a história de Israel? Tem a ver que esses foram os maiores deuses dos israelitas em todo o Antigo Testamento. Se você quer entender a história de Israel, você tem que entender isso. Porque era isso que eles criam, era isso que eles abraçavam. Enquanto falavam que temiam o Senhor, na prática, o que eles adoravam eram esses deuses babilônicos, que no Egito, durante o tempo em que lá estavam, receberam outros nomes, mas foi ali que eles aprenderam tudo isso. E os acompanhou ao longo de toda a sua história, até o período do judaísmo do Segundo Templo, que será o tema das nossas últimas aulas nesse módulo de história de Israel. Bem, o primeiro texto que eu quero ler com vocês está em Jeremias, no capítulo 44. Eu vou ler com vocês aqui a partir do versículo 15. Ouça com atenção. Então todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam ali em pé, uma grande multidão, e todo o povo que morava na terra do Egito, em Patrós, disse a Jeremias. Só para você entender, o povo todo estava no Egito, nessa ocasião aqui. Jeremias havia sido sequestrado e estava no Egito também. Jerusalém estava destruída. Nabucodonosor tinha levado todo mundo para o cativeiro babilônico e Jeremias acabou sendo sequestrado e levado lá para o Egito. Ele acabou morrendo lá. E aí lá ele continuou profetizando. E aqui ele terminou uma profecia, uma pregação, e aí os maridos falaram que as mulheres iriam dizer. O que nós vamos ler a partir de agora é uma resposta das mulheres, depois do sermão do Jeremias. Pensa nisso. Jeremias acabou de pregar e as mulheres vão dar uma resposta para ele. Verso 16. Não obedeceremos à palavra que você nos anunciou em nome do Senhor. Pelo contrário, certamente faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso, veja, à rainha dos céus. E lhe ofereceremos libações como nós, nossos pais, nossos reis. Aí elas entregam todo mundo. Nossas autoridades costumávamos fazer nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo tínhamos fartura de pão, prosperávamos e nenhum mal nos acontecia. Mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E as mulheres acrescentaram: quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, será que era sem o consentimento de nossos maridos que fazíamos bolos para representá-la e lhe oferecemos libações? Ou seja, elas entregam os maridos, as autoridades, os príncipes, os reis, tudo que eles faziam lá nas ruas de Judá, na cidade de Jerusalém, elas com eles adoravam a rainha dos céus. Quem é a rainha dos céus? Na história do Antigo Testamento, uma das únicas figuras relacionadas a essa é a própria Semíramis, cujo nome era Rainha dos Céus, na religiosidade, na religião babilônica. Astarote também era Rainha dos Céus, como uma espécie de exportação de Semíramis. Mas eu quero concluir com um outro texto que é um pouco mais surpreendente do que esse, que é Ezequiel capítulo 8. No versículo 5 nós lemos assim, ali em Jeremias nós vemos a Rainha dos Céus. Aqui, veja, aqui só para você entender o contexto de Ezequiel 8, Ezequiel ele está na Babilônia, ele está no cativeiro babilônico. No mesmo período que Jeremias está profetizando no Egito, o Ezequiel está profetizando lá na Babilônia, tudo na mesma época, tudo século 6 a.C. E aí o Senhor dá uma visão para Ezequiel, para que ele, Ezequiel, entendesse por que o povo estava lá no cativeiro babilônico e o que o povo fazia lá em Jerusalém, razão pela qual agora eles estavam no cativeiro. Ouça, ele me disse, Ezequiel 8,5, filho do homem, olhe para o norte. Olhei para lá, e eis que do lado do norte, junto do portão do altar, na entrada, estava essa imagem dos ciúmes. Então ele me disse, filho do homem, você vê o que eles estão fazendo? Veja as grandes abominações que a casa de Israel faz nesse lugar, para que eu me afaste do meu santuário, pois você verá ainda abominações maiores do que essa. E ele me levou à entrada do átrio, olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, escave na parede. Aquela parede, escavei aquela parede, e eis que havia uma porta. E ele me disse, entre e veja as terríveis abominações que eles fazem aqui.
Entrei e olhei, e eis que na parede, em todo o redor, estavam gravadas figuras de animais que rastejam e de animais impuros de todos os ídolos da casa de Israel. Em pé diante deles estavam 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, no meio deles. Cada um tinha na mão um incensário, e subia uma nuvem de incenso. Então me disse: Filho do homem, você está vendo o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um na sua sala de imagens, pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Também me disse: você verá abominações ainda maiores do que estão fazendo. Ou seja, além de toda aquela idolatria, Deus diz: você vai ver coisa pior do que isso. Levou-me à entrada da porta da casa norte, da casa do Senhor, na casa do Senhor, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando pelo Deus Tamuz. Sabe por que elas estavam assentadas chorando? Porque elas estavam celebrando aqueles 40 dias de jejum e choro pela ressurreição de Tamuz, o filho da Semíramis. Ele me disse: você está vendo isso, filho do homem? Você verá abominações ainda maiores do que essas. Levou-me para o átrio dentro da casa do Senhor, e eis que ali, junto à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor. Pensa, de costas para o templo, com o rosto voltado para o leste, ou seja, para o oriente. A leste de Jerusalém, está a Babilônia. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Aí o texto continua, mas eu vou encerrar por aqui. Pensa, o Senhor está dizendo para Ezequiel: dentro da minha casa, os homens estão voltados para a Babilônia, adorando o Deus Sol. As mulheres estão celebrando o jejum babilônico, adorando o Deus Tamuz. E lá no Egito, as mulheres que sobreviveram ao cativeiro babilônico estão dizendo: nós vamos queimar incenso para a Rainha dos Céus. Você percebe como cerca de 2 ou mais mil anos depois que toda essa história aconteceu, a história da religião babilônica ainda estava impregnada no coração dos israelitas. E ao longo de todo o Antigo Testamento, que nós veremos nas próximas aulas, é como o Senhor quis livrá-los desse engano, dessa sedução, dessa falsa religião que, segundo as palavras de Jesus em Apocalipse, é a mãe de todas as falsas religiões. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.